noite, Bonner. Boa noite, Fátima. Boa noite, querido espectador. Estamos aqui hoje para fazer a nossa previsão do tempo. Na região sul, muitas chuvas. Em Curitiba, fortes tempestades com muitas rajadas de vento. Entretanto, no fim de semana, a chuva vai embora e vem um belo sol que vai se abrir e vai iluminar o fim de semana dos curitibanos. Então essa é a nossa previsão do tempo para esse fim de semana. Bonner e Fátima vão aí do estúdio. Então, pessoal, quis começar o oitavo ano hoje de uma maneira novamente um pouquinho diferente, simulando a previsão do tempo que acontece lá todos os dias, em todos os jornais, ao longo de todo o Brasil e no mundo, né? A previsão do tempo é algo que acontece em todos os telejornais. Então, deu para perceber que esse é o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá para mais uma aula. Espero que vocês tenham tido um maravilhoso fim de semana, que a segunda-feira tenha sido excelente e que estejam aí super animados, que tenham gostado dessa abertura, que a gente tenta quebrar um pouquinho o gelo. E vamos para mais uma semana de aula de ciências. Então, pega o caderno, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho de 2020, conteúdo previsão do tempo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Como que acontece, de onde veio, como que surgiu, quem resolveu fazer uma previsão do tempo. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Nem sempre é tão confiável, mas sim, tem formas da gente prever o tempo que está por vir. Habilidade: assimilar as características meteorológicas que determinam a previsão do tempo. Então, previsão do tempo está fortemente associado ao que a gente chama de meteorologia. Na verdade, a meteorologia é essa previsão do tempo. Então, são os meteorologistas, aqueles que trabalham com isso, aqueles cientistas que têm formação nessa área de meteorologia, que vão dizer para a gente as possíveis previsões do tempo para o próximo dia, para a próxima semana. Tem previsões hoje de 15 dias lá na frente, né? Então são longas previsões, certo? Primeiro, vamos retomar aquilo que nós falamos na aula passada. A grande diferença de tempo e de clima. O clima, ele é algo constante para uma região, onde foi feita uma pesquisa, foi estudado, foi assimilado e foi visto as características que se repetem ali todos os anos. Então não tem por que nós prevermos o clima, porque o clima ele é algo dado, que já foi estudado para ser compreendido, né? Entretanto, o tempo é aquela definição do momento. Então, às vezes, eu quero, por exemplo, sair para ir num parque amanhã. E eu quero saber como vai estar o tempo amanhã. Se vai estar sol, se vai estar chuva, né? O que vai estar acontecendo? E aí, lá atrás, né, a gente vai descobrir, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que surgiu a previsão do tempo. Que é essa análise que vai permitir que a gente saiba como vai estar o tempo no dia seguinte. Então, se vai estar chovendo, se vai estar sol, tá. Como a gente estuda isso, como a gente analisa isso, então pegue o livro ali na página 35. O que acontece? É feita uma grande análise que vai dizer as possibilidades. Então a previsão do tempo nunca é 100% de certeza, né? O meteorologista ele nunca vai dizer para você com 100% de certeza que amanhã vai chover, porque nem sempre dá certo. Por exemplo, o furacão que passou aqui há alguns dias. Não se tinha uma previsão exata desse acontecimento. E aconteceu. Entretanto, na semana seguinte tinha uma previsão de acontecer novamente e não aconteceu. Então a previsão do tempo, ela não é algo certeira, porque o tempo é algo que é volátil. O que quer dizer? Que está mudando a todo momento, né? Pode estar vindo uma nuvem de chuva agora, mas bater um vento, essa nuvem não vai chegar mais amanhã. E aí a previsão que passou no jornal das 19 já não está mais valendo, certo? Então, a previsão ela é volátil, porque o tempo todo está mudando. Por quê? Porque nós temos correntes de ar, nós temos correntes marítimas, nós temos diversos fatores que influenciam nisso. O aquecimento global, que é reflexo das minhas e das suas ações, tudo isso influencia diretamente em como o tempo vai se manifestar. Então, para acontecer uma chuva, tem que vir uma nuvem de chuva, tem que vir uma corrente de ar. Para esfriar, para chegar ao frio, tem que estar vindo uma corrente de ar de um outro continente, uma corrente de ar vindo lá dos polos, que vai chegar aqui próximo da linha do Equador e vai fazer que esfrie, né? Aonde nós estamos, aquilo que a gente falou de latitude na última aula, né? A incidência dos raios solares ali vão dizer para a gente se vai estar muito calor naquele dia ou se não vão estar.
né? Então, todos esses fenômenos, todos esses fatores são o que o meteorologista vai estudar para dizer qual é a previsão do tempo para amanhã, qual é a previsão do tempo para o fim de semana, qual é a previsão do tempo para os próximos 15 dias, certo? Lembro mais uma vez, nem sempre ele acerta. Como que funciona? A ciência desenvolveu uma ferramenta, né, que está lá no desenho na página 36 de vocês, que é aonde vai dizer pra gente, né, com base nessa ferramenta que a meteorologia vai conseguir dizer as coisas. O que essa ferramenta mede? Primeiro, umidade, né? Então ela tem um sensor para umidade. Então essa ferramenta vai medir ali como é que está a umidade do ar hoje, se tem tendências a mudar. Então a ferramenta consegue perceber num amplo espaço através dos satélites, por exemplo, como que está vindo essa questão da umidade do ar, certo? Um outro sensor é o sensor de temperatura. Então ele vai dizer como está a temperatura e vai também ver a possível previsão da temperatura para o dia seguinte, para os próximos 15 dias. Depois tem um sensor de vento, que vai perceber se os ventos estão intensos, se os ventos estão mais leves, se vai ter vento forte, se vai ter vento fraco, certo? Aí tem um outro sensor que a gente chama de sensor de radiação solar, que é aquele sensor que vai dizer quantos raios que vêm do Sol estão incidindo sobre a Terra, sobre o lugar que eu moro naquele momento. E depois um sistema de aquisição de dados. Então, é a tecnologia a nosso favor, né? Esses 4 sistemas que vão passar todas as informações coletadas para esse sistema de aquisição de dados. E depois, o meteorologista vai analisar todos os dados que foram captados ali naquele sistema de aquisição de dados. Então, uma estação meteorológica é baseado nisso aqui. E é por isso que a estação meteorológica ela é para um lugar específico. Por quê? Eu não posso fazer a previsão com base nesses dados que eu vi aqui para o que vai acontecer lá no Nordeste, por exemplo. Por quê? Porque a minha estação meteorológica está medindo a umidade, os ventos, a temperatura e a radiação solar aqui, para Curitiba, e não lá para o Nordeste. Então ela é uma coisa muito específica. E é com base em tudo isso que o meteorologista vai então dizer pra gente, a moça do tempo, o moço do tempo hoje, né? Tanto homem quanto mulher, vão estar lá no jornal e vão falar pra gente assim: amanhã vai estar calor. Às vezes você vai se planejar tudo para ir no parque, mas à noite vem uma corrente de ar muito forte, essa corrente trouxe nuvens e vai amanhecer chovendo. Então, mais uma vez, o tempo é volátil. A gente tem como tentar prever, mas nem sempre isso vai dar 100% certo, porque o tempo vai depender de N influências, beleza? Outro ponto que eu queria trazer para vocês, ali na página 36, nós temos diversos equipamentos. Então, para vocês entenderem como a meteorologia está muito associada à tecnologia, né? A tecnologia e a meteorologia, assim como a ciência, estão bem alinhadas, né, umas com as outras, né? E tudo é feito a partir desses grandes aparelhos. Então, nós vamos ter aparelhos para a temperatura do ar, que vai ser o termômetro e o termógrafo. Nós vamos ter aparelhos para a temperatura do solo, que vai ser o geotermômetro, que vai medir lá se o solo está mais quente, se o solo está mais frio. Nós vamos ter aparelho para medir a umidade relativa do ar. Então, lá na previsão do tempo, vamos falar, o ar em Curitiba está seco. E aí você vai sentir, quem tem rinite, que o nariz vai começar a ressecar, porque o ar está muito seco, você vai começar a espirrar. E não é corona, é só a rinite atacando quando o tempo está muito seco. Então, essa umidade relativa do ar vai ser medida com o psicrômetro e com o higrômetro. São 2 aparelhos que vão medir ali como é que está a questão da umidade relativa do ar. Nós temos a precipitação, a chuva. Então vai dizer, amanhã vai ter 2 milímetros de chuva em Curitiba. Só uma garoinha o dia todo. Amanhã vai chover 20 milímetros em Curitiba o dia todo. Baita temporal que está chegando. Como que a gente mede essa precipitação? Pluviômetro, pluviógrafo e evaporímetro de Piche. Então, 3 grandes ferramentas desenvolvidas pela tecnologia para a gente medir a precipitação. Pressão atmosférica. Então, lembram que a gente falou a altitude? Quanto mais sobe, menor a pressão atmosférica, e isso influencia nas questões de temperatura. Quando eu desço para a praia, quando eu subo da praia. Grandes diferenças. Como que a gente mede pressão atmosférica? Barômetro e barógrafo. 2 também elementos desenvolvidos pela tecnologia. Radiação solar. Então, como os raios estão incidindo agora aqui na janela do meu quarto? Piranômetro é o instrumento que vai medir a incidência desses raios solares. Direção e velocidade do vento, anemômetro universal.
Então, direção do vento. Então, os ventos estão vindo do sul para o norte, do norte para o sul, do leste para o oeste. O vento está vindo lá do Polo Sul, chegando aqui na linha do Equador. Então, tudo isso é medido através do anemômetro, beleza? Show de bola? Eu queria trazer aqui essa questão mais introdutória aqui mesmo, né, de como que funciona. Porque às vezes a gente vê ali a previsão do tempo, mas a gente não tem nem noção de como a tecnologia está por trás de tudo isso, e às vezes a gente vê o erro ali né, do carinha que está prevendo o tempo no jornal, e aí a gente vai criticar ele, mas a gente tem que entender que realmente é uma coisa muito volátil, beleza? Por hoje era isso. Encontro vocês amanhã no nosso Momento ao Vivo, beleza? Um beijo, um abraço e tô com muita saudade. Se cuidem, meus queridos!